Bom dia, esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, Duque de Caxias. Essa igreja que ama você e nós estamos esperando você e sua família para estar conosco num grande culto às 9h30 da manhã, neste domingo. Você não pode perder. E também nós estamos com uma campanha da misericórdia muito abençoada, essa campanha. Acontece às sextas-feiras, às 19h45. E você que está precisando de um favor de Deus, você que está precisando de um milagre, uma solução, você precisa de uma mudança, você não quer mais sofrer como tem sofrido, procure-nos, venha, sabe, Assembleia de Deus Central em Gramacho, Avenida Darcy Vargas, 701, é o endereço da bênção, você não pode perder, e se você quer, você tem que buscar, venha, várias pessoas têm procurado, têm sido abençoadas. E você pode ser mais uma dessas pessoas, tá? Estamos esperando por você. E hoje, no programa Mundo Real, mais uma vez, com um cientista político, amigo, parceiro, que tem muito para passar para nós, já que nós queremos, porque o nosso reverendo, ele diz que a verdade é muito importante. Tudo pela verdade, nunca contra a verdade. E ele está aqui, mais uma vez, para dar essa colaboração, trazendo para a gente hoje. Nós vamos estar conversando sobre o antissemitismo. André, as suas considerações. Como vai? Tudo bem? Bom dia a todos. As minhas considerações, enfim, o antissemitismo é um fato, se não é o maior fato que mais entristece os judeus no mundo, em relação ao ódio gratuito que existe contra os judeus. Ele é um ódio que se espalhou no mundo todo, em muitos lugares, e ele tem diversas vertentes. Você tem o ódio que é ideológico, você tem o ódio que ele é da inveja, você tem o ódio que ele é da falta de informação, você tem o ódio que é o estereótipo, né? A pessoa que não sabe muito a respeito, você tem o ódio religioso, você tem um ódio gratuito, verdades e mitos que se misturam dentro de todo esse âmbito. Hoje em dia, que Israel, todo o conflito do Oriente Médio, faz com que com a falta de informação espalhe esse ódio. Então você tem vários tipos de antissemitismo no mundo, não um só, né? É verdade. André, e você também tem uma história triste na sua ascendência judaica, né? Tem. Foi seu avô, foi quem que sofreu no Holocausto? Meu avô foi o único sobrevivente da família, se eu não me engano, 13 ou 14 pessoas, os pais, os irmãos foram todos mortos. Se eu não me engano, algum tio ou primo dele sobreviveu. O meu avô foi enviado ao campo de extermínio Sobibor, na Polônia, que era um campo que se chegava e morria. Se entrava, saía-se dos trens, se separava em filas, se perguntava às pessoas na fila se elas tinham alguma profissão. E me contaram de que algum senhor que ajudou o meu avô a descer do trem, assim também mostra o filme, disse a meu avô: diga que você é jardineiro. Então, quando ele saiu do trem, e perguntaram, os alemães enfileiraram eles em duas filas e disseram: alguém tem alguma profissão? E falaram: meu avô disse, eu sou jardineiro, e deixaram ele de lado. As pessoas seguiam para que é o chamado de terceiro acampamento, para tomar banho. E aí elas entravam nas câmaras de gás. Meu avô ficou em Sobibor, acho que 6 meses, se eu não me engano. Ele trabalhava como jardineiro, ele misturava a cinza dos mortos com a terra. Basicamente, depois de cremarem os corpos. Sofreu muito, na minha opinião. Ele teve uma revolta no campo de concentração, na qual eles conseguiram matar os 11... ou 12 membros do SS, alemães, e conseguiram fugir pela porta da frente, ou seja, abriram os portões à força do campo e fugiram. Muitos não fugiram, muitos fugiram, mas só 55 sobreviveram, porque o campo minado que tinha em volta do campo de concentração, muitas pessoas pisaram em minas e morreram, era inverno, então quando eles fugiram, eles chegaram na floresta, não tinham para onde ir, morreram de frio e de fome. Então só 50 sobreviveram, meu avô foi um deles que sobreviveu. Aí ele foi para a Itália, ficou 2 meses no hospital, e aí ele veio para o Brasil e conheceu a minha avó, que também é polonesa, da mesma região que ele, só que chegou com a família antes da Segunda Guerra. Então essa é a história que eu tenho com o Holocausto. André, e foi o primeiro filme que eu vi
a respeito deste tema, Fuga de Sobibor, sabe? Eu me lembro adolescente chorando muito a história da vitória, né, que alguns tiveram, né, de resistir e conseguiram ter sucesso, né? André, o Holocausto, quer dizer, foi algo sem precedentes na história da humanidade. Porque, quer dizer, houveram várias perseguições aos judeus, quer dizer, o antissemitismo é tão antigo quanto o próprio judeu. Sim. E aquilo foi terrível, né, André? Foi. O judeu ele é sempre taxado de o diferente. Então, durante a história, durante os 2, 3 mil anos que seguiram a expulsão de judeus de 17 países da Europa, naquela época não existia muita informação. Hoje em dia, quando a gente busca informação, a gente pergunta para o Google, a gente entra na internet. Naquela época não tinha informação, então qualquer coisa que acontecia na sociedade, existia uma explicação de um demônio e se culpava, se achava bodes expiatórios. E quem era o bode expiatório? O diferente. Quem é o diferente? Os judeus. Porque os judeus sempre se tratavam entre si em comunidades muito fechadas, se casavam entre si e tudo mais, todas as tradições judaicas, se autoajudavam, então não existia pobreza dentro das comunidades judaicas, como existia em comunidades menos organizadas fora das comunidades judaicas. Não quer dizer que não existam judeus pobres, existem até hoje. Isso é um dos estereótipos que faz aumentar o antissemitismo, que acham que todos os judeus são ricos. Os judeus são 15 milhões hoje em dia no mundo. Realmente, eles chamam muita atenção por diversas maneiras, mas outras pessoas também chamam muita atenção por diversas maneiras. A coisa é que quando eles são judeus, eles são colocados como tal. Quando a pessoa não é judia, às vezes ela não é colocada como tal. Algum cientista ganhou um prêmio Nobel, ele não é judeu, não é citado. O cristão, cientista japonês X ganhou um prêmio Nobel, mas quando ele é judeu, é dito, o cientista judeu-americano ganhou um prêmio Nobel. Então, se coloca isso como um título, como se fosse algo diferente. Eu não tenho uma opinião formada em relação se isso é bom ou se isso é ruim. Eu só sei que isso é um fato. Eu acredito que o antissemitismo é, basicamente hoje, se a gente for falar do antissemitismo nos países ocidentais, como aqui no Brasil, na Europa, é a falta de informação. É um estereótipo criado a respeito dos judeus, a respeito de Israel, a respeito do que acontece em Israel. O antissemitismo aumentou muito por causa das guerras que tiveram nos últimos 5 anos, 6 anos com o Hamas na faixa de Gaza. Acredito piamente de que se a informação fosse passada com mais frequência em escolas, em lugares públicos, se tivesse uma preocupação maior dos governos, esse antissemitismo seria evitado. E existe o antissemitismo religioso, ou seja, pessoas que acreditam que os judeus são os culpados de matarem Jesus Cristo, como aconteceu no passado, 10 séculos atrás. Isso continuou em diversas vertentes. Hoje em dia isso já foi diminuído a estaca zero. O Papa já disse várias vezes de que já tirou esse estereótipo da sociedade. E existe o antissemitismo religioso muçulmano contra os judeus, porque existem interpretações muçulmanas da religião islâmica em relação ao que está escrito no livro sagrado, no livro sagrado do Alcorão. Isso é a minoria, é a pequena minoria do Islã, mas é a minoria de 1,3 bilhões de pessoas. Então a gente pode colocar aí milhões de pessoas que acreditam que os judeus trouxeram a discórdia, a guerra. Existem grupos terroristas como o Hamas que acreditam que os judeus criaram instituições para dominar o mundo, que é basicamente uma cópia dos protocolos de Sião que a gente conversou mais cedo, que é um protocolo que acredita que os judeus vão dominar o mundo através de instituições e vão causar guerras. Esses protocolos acreditam, por exemplo, o Hamas, por exemplo, acredita que os judeus criaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e ganharam dinheiro com isso. A gente acabou de falar do Holocausto, de 6 milhões de judeus mortos, 1,5 milhão de crianças. Então, basicamente, o que fez com que radicais islâmicos demonizassem os judeus e ensinam as crianças que os judeus são os culpados de todas as desgraças que aconteceram no mundo. Através da religião, eles conseguem convencer pessoas desde pequenininhos a acreditarem nisso. Então, a pessoa cresce com isso na cabeça. Quando ela tem 18, 20 anos, ela acredita realmente
que isso que ela pensa é verdade. E é engraçado de que quando você pega uma ou outra pessoa que acaba tendo a oportunidade de sair e de conhecer realmente os judeus ou Israel, ela é quebrado esse estereótipo. Então, se você, por exemplo, pegar essa juventude na faixa de Gaza, eles não têm contato nenhum com os judeus. Nenhum trabalhou ou teve contato fisicamente, talvez a vida inteira nunca viu um judeu na vida, mas eles têm esse estereótipo. O antissemitismo maior hoje em dia no mundo é nos territórios palestinos. E no estatuto do Hamas, acho que no 7º parágrafo, quer dizer, quando prega um futuro melhor, mas esse futuro melhor só virá se o último judeu for perseguido e morto. Quer dizer, então ficam na dependência de um futuro melhor se desaparecer o judeu. Quer dizer, isso faz parte do caráter deles, porque a religião, a fé faz parte do caráter deles. E como que isso é terrível? Quer dizer, então também culpa o judeu de ter adulterado o livro, justamente de ter mudado, acrescentado ou tirado do livro, né? E o judeu tem contribuído e muito ao longo do tempo para o bem da humanidade. Sim. Não é, André? Sim. Eu queria só fazer um adendo em relação ao Estatuto do Hamas. Eles dizem o dia da ressurreição não chegará até que os muçulmanos se levantem e lutem os judeus e terminem por matá-los. Isso é um parágrafo do Estatuto do Hamas. E tem outro parágrafo que diz que, sob as asas do Islã, todos os membros de todas as outras religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o Islã, podem viver em paz e segurança em suas propriedades e direitos. Ou seja, um parágrafo se contradiz ao outro, na qual eles dizem que, sob as asas do Islã, as outras religiões podem viver. Ou seja, o que isso significa? Você ou se converte, ou você paga o imposto para não ser muçulmano, ou você morre, como o Estado Islâmico está fazendo. Em relação a doações, ou seja, toda essa cooperação que você disse antes, toda esse fato dos judeus ajudarem o mundo a se tornar um mundo melhor, chamado em hebraico de Tikkun Olam, que o Shimon Peres sempre diz, o ex-presidente de Israel e estadista. Ele diz que essa é a minha visão do sionismo também, de que Israel ele está aí para ajudar o mundo a tornar o mundo um lugar melhor, porque Israel é tão pequenininho, tem 11 prêmios Nobel, existem diversas criações, invenções, patentes, remédios, tanto na parte de biomedicina, na parte de medicina, na parte de agricultura, na parte de gotejamento, foi oferecido ao Brasil diversas vezes para melhorar ou solucionar o problema do Nordeste. Na década de 80, a época, alguns políticos brasileiros, não precisa citar os nomes, negaram essa tecnologia israelense de gotejamento, que hoje em dia, depois de 20 anos, já estaria florescendo lá uma região fértil que não está por causa do controle dos poços de água, né? Então Israel inventou, ao longo desses 67 anos, a maior quantidade de patentes do mundo em relação a criações tecnológicas, tanto na parte de medicina, como disse antes, na parte de química, invenções, descobertas, na parte de softwares, na parte de tecnologia. O celular foi inventado em Israel, mensagens de voz foi inventado em Israel quando o telefone está desligado, softwares de computadores. As pessoas hoje em dia não sabem, mas provavelmente o seu chip do teu computador foi feito em Israel também. As pessoas não sabem disso. Essas criações trouxeram para o mundo mais informação, trouxeram para o mundo, diminuíram a distância entre as pessoas. O GPS Waze, que se alguém usa aqui no Brasil, foi inventado em Israel também. Ou seja, existe uma preocupação em Israel de realmente fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Israel quer apenas viver em paz, né? E os judeus no mundo também são pessoas que tentam sempre engajar na vida política ou na economia do país, fazer trabalhos sociais. A gente vê aí o Hospital Albert Einstein em São Paulo, atende mais de metade de uma favela inteira gratuitamente, é um dos melhores hospitais da América Latina. O Hospital Monte Sinai, em Nova York, faz a mesma coisa. A gente não tem inúmeros exemplos que a gente pode dizer de invenções ou de colaborações, assim como os não-judeus também fizeram, mas a gente está falando agora de antissemitismo, então a gente poderia justamente usar como argumento todas essas coisas boas que aconteceram
criadas e dadas ao mundo pelos judeus. Um apelo: deixe os judeus viverem. Melhor para nós. Agora, quando você vê alguém que é melhor, ou você vai ter inveja ou vai querer copiar. É melhor copiar do que ter inveja. Inveja destrói. André, vamos falar aqui um pouquinho também. Todo mundo tenta dar um pitaco no conflito árabe-israelense. E vem pesado, vem com a linguagem pesada. Partidos políticos no Brasil. Sim. André, pela missão, nosso reverendo me enviou ao Chipre. E eu tive a oportunidade de ir do lado turco, que é turco porque tomou do Chipre em 74. Sim. E eu fui em Famagusta, que era o oásis do Mediterrâneo. Quer dizer, eu vi lá o Hotel Hilton. Meu irmão, fantasma, uma Copacabana fantasma. Tipo, os turcos tomaram, não use e não deixe ninguém usar. E eu vi, junto com o missionário Magno, Leila, de um cipriota, o senhor falando comigo, né? Quando ele fugiu de lá, ele falou assim: o Enoque, eu não queria minhas joias, eu não queria o meu carro, eu queria apenas fotos. Tem parte da minha vida que se perdeu. E a Turquia, por exemplo, Erdogan considerou agora Israel como Hitler. Mas esquece do que a Turquia fez com os armênios. Um genocídio de 1.500.000 pessoas. Nós aqui, quer dizer, eu fui criado, eu nasci em Caxias, Duque de Caxias, fui criado em Belfor Roxo. Eu dou aqui nomes de 200 colegas que um dia viveram comigo num futebol, numa escola e tal, foram assassinados. Agora, 2 dias por aí, 3 baleados, 2 assassinados, quase em frente onde a minha mãe ainda reside, em Belfor Roxo. Quer dizer, no Congo, cerca de 5 milhões a 6 milhões de pessoas assassinadas em 10 anos. Sudão, Nigéria agora, Síria, em 2 anos, 200 mil. Você não vê também como uma forma de antissemitismo, essa, sabe, execração, tentar pisar no judeu, querendo falar que o judeu hoje é o Golias? O antisionismo é o novo antissemitismo. O antisionismo é a máscara do politicamente correto do antissemitismo, que é completamente ilegal na maior parte dos mundos depois do Holocausto. Então, as pessoas vão se colocar anti-Israel, não vão se colocar anti todas essas guerras que você citou, que morreram milhões e milhões de pessoas, porque é Israel. O que isso significa? Que você não é protetor de direitos humanos, você é simplesmente anti-Israel. E ser anti-Israel é você ser anti-judeus. Porque se você é anti-Israel e você não é, porque você é protetor dos direitos humanos, se você fosse protetor dos direitos humanos, eu digo essa pessoa, ela seria anti-Síria, anti-Sudão, anti-ditadores, e ela seria pró-democracia, e se ela chegasse nos números e na estatística, ela seria pró-Israel. Se ela é anti-Israel pela existência de Israel como um país para o povo judeu, ela é antissemita. Porque ela não está dando direito de judeus de terem um país, assim como a autodeterminação determina de que todos os povos podem ter um país. Existem 53 ou 52 países árabes / muçulmanos no mundo inteiro. 52. O território deles juntos é 2 vezes o tamanho do Brasil. Israel é 600 vezes menor que o Brasil, ou seja, 1.200 vezes menor do que o mundo árabe muçulmano. Se você não aceita que Israel exista, você não é uma pessoa que protege os direitos humanos. Você é uma pessoa anti-Israel, que, na minha opinião, tem aí boa parte de antissemitismo também. André, a gente chegou ao final desse programa e quero te agradecer, tá? Em nome do nosso reverendo, da Assembleia de Deus, Igreja Viva 24 horas, tá? E o seu bom dia. Bom dia a todos e venham conhecer Israel. É um país lindo, maravilhoso, vocês vão se surpreender. Um abraço do nosso reverendo, estamos aguardando você neste domingo, 9h30 da manhã. E lembra, às sextas-feiras, a grande campanha da misericórdia, você não pode faltar. Beijão.